Hebreus capítulo 11, versículo 3: pela palavra de Deus os mundos foram criados, de modo que tudo veio a existir. Do nada, tudo veio a existir. O material de construção de Deus foi a sua palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 3: Deus disse: haja, e houve. A segunda parte do poder criador da palavra é o poder criador da palavra na esfera humana. Em Marcos 11, 23, nós lemos: porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Provérbios 18, 20 e 21 e 12, 14 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode dizer, eu consigo, ou eu não consigo, e estará certo em ambos os casos. Detalhes de Marcos capítulo 11, versículo 23. Qualquer que disser a este monte. Quem remove montanhas pela fé? Padres, pastores, profetas? Não. Jesus deixou claro: qualquer que tiver fé ou desenvolvê-la. As montanhas. As montanhas são obstáculos que Satanás coloca em nosso caminho. Não devemos permitir que as impossibilidades nos impeçam de avançar para a realização do propósito da nossa vida ou da realização dos nossos sonhos. E também o terceiro passo de Marcos 11, verso 23 é: tudo o que você disser lhe será feito. A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. O que você diz, que você repete, você acaba crendo. O que você crer se concretizará e não há limites, seja negativo ou positivo. Hebreus capítulo 11, verso 1. Assim a língua determina o destino do homem, como o leme ou do navio. Tiago 3, de 2 a 4. Observe uma coisa comigo. Você acabou de ver que o primeiro ponto cardeal da fé é o poder criador das palavras. Jesus deixou claro: tudo que você disser acontecerá. Se você diz, eu consigo, você vai acabar crendo. E quando você crê, você consegue. Se você diz, eu não consigo, diante de uma circunstância, de uma dificuldade, você vai crer, da mesma forma vai se realizar, você não vai conseguir. E observe como o destino está nas mãos do homem. Deus, ele deu ao homem o poder de escolha. Eu quero que você observe esse ponto comigo. Deus deu aos homens livre arbítrio, e suas escolhas determinam seus destinos. Deuteronômio 30, verso 19. A maior prova disso está na queda de Adão. Deus não o criou programado para o fracasso. Isso não estava em seu DNA. Adão escolheu pecar. Quando permitimos, Deus intervém em nosso destino para o bem ou em exceções. No mais, em geral, são nossas escolhas ou aquilo que visualizamos é o que determina o destino. Provérbios 23, 7. A disciplina mental, um condicionamento cerebral, é indispensável para aqueles que têm vivido no fracasso. A mudança de hábitos, de atitude mental, essa postura não é fácil, mas muito compensadora. Convém reforçar a dieta no uso de alimentos que nutrem e fortalecem o cérebro e associar-se a pessoas positivas. 1 Coríntios 15, 33 e Provérbios 9, 6. O ambiente que você vive, o que vê e ouve, serve como ingredientes para a sua formação. O que você realiza é fruto do que você é. Quanto maior você for, mais poderá realizar em qualquer área, espiritual, intelectual ou financeira, etc. A incredulidade leva as pessoas a pronunciarem palavras derrotistas no momento em que as aparências são suficientes para que uma mente frágil desista de seu projeto. A imaginação nessas horas se demonstra uma grande inimiga ao ampliar cenas de um fracasso ilusório. A fé zombaria das aparências, e a razão deve sujeitar as emoções negativas. Muitos acham, ao se renderem ao fracasso, que isso lhes estava destinado. Outros sequer fazem planejamento, crendo que o que há de ser será. Isso é como soltar o volante do veículo em movimento na estrada. Deus deu ao homem um cérebro para raciocinarem e o poder da vontade para decidir. Analisemos. Qual a diferença entre um grande empresário que, pelos seus investimentos, gera milhares de empregos e pela sua grande capacidade e força intelectual tem sido um grande administrador, daquele homem morador de rua que se alimenta de sobras que vão para o lixo? Qual a diferença? Não tem ambos 2 braços e mãos, 2 pernas e pés, boca, olhos, cérebro, etc?
Qual a diferença então? E a resposta: a forma como usam o cérebro. Jesus disse que ao construir uma torre se fizesse um orçamento, um planejamento, a fim de a obra não ficar inacabada. Em Provérbios, capítulo 6, temos a lição da formiga. E o que eu mencionei há pouco antes de Provérbios, sobre o planejamento que Jesus menciona ao construir uma torre, está no capítulo 14 do Evangelho de Lucas. Voltando à lição da formiga, é uma lição de previdência. A formiga junta no verão para o inverno. E isso mostra uma previdência, isso mostra um planejamento futuro para que ela tenha suprimentos quando não se pode obter esse recurso através do trabalho por causa do inverno. Eu comparo o inverno da vida humana. O inverno é quando chega a sua velhice. Nessa comparação, quando nós já não podemos trabalhar, devemos ter algo que nos sustente, algo que nós guardamos para esse período. Muito bem, embora não podemos estar ansiosos quanto ao amanhã, colocando as necessidades materiais em primeiro lugar, no centro das atenções, Deus disse: vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus confia bens aos homens conforme a sua capacidade administrativa. Um detalhe muito importante no capítulo 6 do Evangelho de Mateus é que muitas pessoas entendem que Jesus disse que não importa o amanhã. Viva só em função do hoje e o amanhã pertence a Deus, entre aspas. E muita gente não faz previsão futura, um planejamento, uma previdência, de maneira a ter um melhor futuro, porque eles dizem o amanhã pertence a Deus. Mas não foi isso que Jesus quis dizer no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Jesus apenas estava querendo nos dizer que não deveríamos nutrir ansiedades no presente quanto ao futuro. Não poderíamos deixar de viver o nosso hoje por causa da nossa ansiedade, por causa do futuro. Nós devemos confiar-nos nas mãos de Deus e saber que Deus cuidará de nós. Mas em nenhum dos casos Jesus quis dizer que não poderíamos fazer previsão, que não poderíamos fazer um planejamento, apenas que nós estivéssemos ansiosos. Muito bem, esse é o primeiro ponto cardeal da fé.